Bom dia, irmãs. Eu saúdo a todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e trago a vocês um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Semear, onde eu congrego hoje em dia. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer o convite da Carol e da Bia, estender também o meu agradecimento à SAF aqui da igreja e ao conselho também da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, pela confiança, pelo convite que me fizeram, né? E é um grande privilégio também, um grande desafio estar aqui para falar de um tema tão importante e presente nas nossas vidas atualmente. Eu vou pedir primeiro licença às irmãs para que eu vou muitas vezes estar olhando aqui para o meu papelzinho, porque eu já vou começar confessando pecados. Eu falo pelos cotovelos. Então, eu preciso de ter um norte para poder fazer desse momento um momento que realmente edifique a cada uma, né? Então, para que eu não fuja muito e não disperse, esse é um tema muito complexo, é um tema muito vasto. E eu fiz uma escolha na hora de estar aqui e de apresentar para vocês, então não quero fugir da minha escolha e me perder em algum lugar. Então, nós vamos começar, primeiro, quem tem a sua Bíblia em mãos, por favor, abrindo no Evangelho de João 16, um texto que Jesus nos ensina algo maravilhoso. João 16, 33. João 16, 33. Esse é um ensino para a gente começar a falar um pouquinho sobre saúde mental, para nos lembrar dessa maravilhosa promessa que o Senhor Jesus nos fez. Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É esse Jesus que hoje que trouxe essa promessa, e é nessa promessa que nós vamos basear tudo o que nós vamos falar hoje sobre a saúde mental da mulher. Tá? Esse versículo nos ensina que, apesar dessas lutas e aflições que todas nós passamos, independente da idade que nós temos, e também não são lutas apenas de uma esfera, mas são físicas, materiais, lutas mentais, espirituais e emocionais que nós vivemos. Mas ter bom ânimo é a orientação daquele que já venceu o mundo em nosso lugar, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, isso é muito fácil falar, muito mais difícil praticar. E aí, o meu desafio de hoje é tentar responder à pergunta: como podemos enfrentar nossos desafios diários com bom ânimo e evitando o adoecimento mental? Atualmente, tanto nos noticiários como no meu dia a dia de trabalho, e é bom eu te falar um pouquinho disso, né, saindo do meu papelzinho, que eu não trabalho diretamente com saúde mental, sou psicóloga, sou formada há 30 e poucos anos, mas eu sou servidora pública, trabalho também há quase 30 num tribunal na área de gestão de pessoas. E na área em que eu trabalho, eu faço algumas atividades, e, além dessa, de acompanhamento de servidores com qualquer tipo de dificuldade de adaptação. Essas dificuldades vão desde problemas de saúde física, desadaptação mesmo, enfim, mas também de saúde mental. Tá? E eu tenho visto, nesse tempo que eu trabalho, nessa unidade em específico, eu trabalho mais ou menos 10 anos, e a gente tem visto um aumento muito maior da desadaptação por questões de saúde mental, do que há alguns anos para trás a gente via. E também nos noticiários, né? Depois da pandemia, então, eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, do quanto a gente vê de problemas de adoecimento mental na nossa sociedade. Né? E eu fiz uma pesquisa rápida, utilizando dos meios que nós temos hoje de inteligência artificial, para buscar dados sobre o Brasil.
Então, a gente sabe que essas pesquisas de inteligência artificial a gente tem que dar um certo desconto, mas quanto melhor a gente faz a pergunta, mais fácil a gente tem, ou então melhor a gente tem a resposta. E eu aprendi, né, nesse meu dia a dia, que a gente tem que dizer para a inteligência artificial: não minta, não invente e tudo mais. E assim eu fiz. E ele me trouxe um relatório de 2024, ou seja, bem recente, né, que é de não tem nada cristão nessa pesquisa, mas o nome do relatório é Esgotadas: o empobrecimento, sobrecarga de cuidado e o sofrimento psíquico das mulheres. Chama Think Olga, o nome dessa pesquisa. E é um relatório dos mais completos de saúde mental feminina no Brasil. E ele revela que cada 7 em cada 10 pessoas diagnosticadas com depressão ou ansiedade são mulheres. Que a pandemia de Covid-19, eu acho que todo mundo sabia disso mesmo sem essa pesquisa, agravou significativamente os quadros de sofrimento psíquico, especialmente em mulheres negras e periféricas. Não é a maioria do nosso caso, mas é importante a gente saber disso. E das entrevistadas para essa pesquisa, 91% delas reconheceram a importância da saúde emocional que elas enfrentam, né? E a maior das barreiras que elas entenderam é sobrecarga de trabalho, doméstico e profissional, falta de dinheiro e insatisfação com o trabalho. Isso era o que estava deixando aquelas mulheres mais afetadas. E 57% dessas mulheres tinham entre 36 e 55 anos. Elas cuidam também de alguém, com aumento do risco também de esgotamento mental. Elas cuidam de alguém significa, elas cuidam ou de crianças pequenas ou cuidam dos seus pais idosos. Ou seja, é uma realidade que as mulheres enfrentam em qualquer lugar e que isso contribui para fatores de risco com relação à nossa saúde mental. E ele fala aqui também de alguns dados do Ministério da Saúde, mas eu vou pular essa parte. Esses dados eles são preocupantes. Mas o que me preocupa mais ainda é que qualquer uma de nós pode passar por isso. Não existe, apesar de termos fatores, o adoecimento mental ele é multifatorial, isso. E ele são várias questões que estão envolvidas, mas não existe uma causa determinante. Qualquer uma de nós, mesmo que na família não tenha ninguém que tenha passado por isso, tudo mais, podemos desenvolver um adoecimento mental. Né? A gente não precisa ter antecedente para isso. Cristãos ou não cristãos, homens ou mulheres, jovens ou idosas, pobres ou ricas, instruídas ou sem estudo, ninguém está livre de adoecer, nem física, nem mentalmente. E nós sabemos isso, mas as dificuldades que a gente vivencia de ordem mental e emocional nos assustam mais e temos a tendência a negar essas dificuldades e a rejeitar ajuda, né, o que dificulta muito a nossa situação, principalmente quando ela necessita de uma ajuda profissional e, mais ainda, medicamentosa. Quantos aqui acham isso é um tabu ainda mais nas igrejas, quando a gente diz assim, eu preciso tomar um remédio porque eu estou com depressão, por exemplo. Quantas não já ouviram falar, ou já leram, ou já falaram para a irmã, minha irmã, vamos orar mais. Então, isso é um preconceito que nós temos, todas nós, e nos assusta. Quem já passou pela situação de ver alguém numa crise emocional, mental, sabe como é difícil, e muitas vezes a gente tem medo, a gente se assusta. Então, essa é uma questão que a gente também precisa cuidar para que a gente enfrente da melhor forma possível e nos previna de que nós sejamos aquelas pessoas que vão passar por essa questão, apesar de não estar isso no nosso controle. Mas nós vamos nos prevenir. Então, para a gente conversar sobre esse assunto hoje,
por ele ser amplo, complexo e multifatorial, eu escolhi uma forma e vou apresentar as propostas que eu encontrei em 2 livros que eu li recentemente. Um deles foi o livro... Todos esses 2 livros são da editora Fiel, e eu recomendo muito a leitura deles 2 e o estudo deles. O primeiro livro, que é eu vou me deparar mais tempo nele, foi um livro que, na minha igreja, nós temos um grupo que a gente chama Grupo de Aperfeiçoamento, de Aprofundamento na Palavra. São grupos divididos entre mulheres, grupos de mulheres e grupos de homens, que a gente normalmente se reúne para estudar livros e nos aprofundar nos conhecimentos que aqueles livros têm. E este livro foi o livro que nós estudamos no semestre passado, no grupo do qual eu faço parte. E foi um livro muito interessante. E eu soube que essa igreja também tem um grupo como esse, né? Então, eu recomendo fortemente que, se vocês quiserem adotar também esse livro, eu vou mostrar para vocês, já, já. É um nome complicado, mas eu vou mostrar, inclusive, o livro. O nome é Refresh, Vivendo no Ritmo da Graça em um Mundo Acelerado. É esse livro aqui, ó. Eu trouxe para vocês verem. Quem quiser depois dar uma folheadinha, olhar, se não se importar com um monte de coloridos que tem aqui dentro, porque eu li marcando. Refresh. R-E-F-R-E-S-H. Refresh. Vivendo no Ritmo da Graça em um Mundo Acelerado. O nome dos autores são Shona e David Murray. Enfim. Esse livro ele é direcionado para mulheres e apresenta uma proposta prática para lidar com as inúmeras demandas que temos no nosso dia a dia, de forma a evitar que cheguemos ao esgotamento mental, físico e espiritual. Então, enfim, é bastante interessante que, se vocês tiverem o interesse realmente de estudar esse livro, porque eu li o livro. Normalmente, na participação desse grupo, a gente escolhe, de uma forma democrática, o livro que a gente vai ler, entre alguns, né, e, normalmente, eu leio o livro inteiro antes de começar as nossas reuniões. A gente se reúne lá de 15 em 15 dias, né, e, normalmente, a gente trata um capítulo por encontro. Pelo menos a gente tenta fazer isso, né? Um capítulo por encontro. Esse aqui tem 10 capítulos, me parece, então é um livro fininho. Então, em 10 encontros, nós esgotamos esse livro. E, quando eu li a primeira vez, já contando o meu testemunho, eu achei ele meio fraquinho. Eu achei assim, fraquinho, né? Não me tocou muito. Talvez pela minha situação de vida atual. Eu estou com os meus filhos adultos. Moram comigo ainda, mas eles são adultos. Eu já estou num trabalho que eu tenho estabilidade há quase 30 anos, né? Trabalhando num setor com chefias e tudo há 10 anos. Então, estou numa época muito estável, né? Muito tranquila. Turbulências que eu passei, as mais recentes, têm em torno de 5 anos. Então, eu estava tranquila, né? Então, ele não me tocou tanto. Mas, à medida que nós começamos a estudar, de fato, a cada reunião, eu me impressionava com quanto o livro tocou pessoas, porque o nosso grupo é bem diverso. Nós temos mulheres, a maioria casada, mas assim, recém-casadas, bem jovens, que não têm 30 anos. E eu tenho avós no nosso grupo, aposentadas já, e já avós, no mesmo grupo. E como cada capítulo falava a todas, né? E isso me impressionou. E, inclusive, falou mais comigo durante os estudos do que durante a leitura. Então, por isso que eu recomendo fortemente isso. E, quando me veio o convite pelas meninas, a gente estava justamente terminando de ler esse livro e veio com esse tema. Eu falei assim, gente, então tá, Deus, entendi. Eu entendi. Também esse convite veio a mim, né, depois de um final de semana num culto da igreja, em que o tema tratado, né, enfim, a passagem bíblica, nos chamava muito a servir,
Nós, como cristãos, precisamos servir uns aos outros e ao nosso próximo também. E naquele dia, o pastor falou sobre nós estarmos servindo como cristãos. E eu orei, pedi a Deus que me mostrasse no que eu poderia servir na igreja, né? Mas como a própria palavra nos diz que os planos de Deus são muito maiores do que o que a gente imagina, eu orava pedindo que Deus me abrisse a mente assim, onde é que eu poderia ajudar? Ali, na minha igreja, né? Além daquilo que eu estava fazendo, o que eu poderia contribuir mais. E aí a Carolina me ligou e me fez o convite. Primeiro um convite pequeno, que era justamente para falar num grupo disso. Por isso que eu descobri que vocês têm esse grupo de estudar. A gente está lendo um livro, queria que você fosse. Puxa, que legal! Né? Não li o livro, mas me dê aí que eu leio, eu gosto muito de ler. E poderia vir. E eu falei assim, Deus, obrigado, o Senhor me respondeu. Eu pensei que era aqui, mas era ali, tudo bem. Qual não foi minha surpresa? Depois, que aí o convite se ampliou. Não, tia, não é para falar só com um grupo que a gente tem pequeno, mas falar num congresso. O meu botão de pânico acionou, eu quis correr, fugir, dizer, Deus, não era isso que eu pedi para o Senhor está exagerando dessa vez, né? Mas eu me lembrava da palavra do pastor, você tem que servir. Então tá, Senhor, eu estou aqui. Então, minhas irmãs, eu tenho certeza que eu tenho experiência pequena no trabalho que eu já disse a vocês que faço, mas eu estou muito mais aqui por obediência do que por experiência. E é um enorme prazer estar aqui com todas vocês e poder compartilhar daquilo que eu aprendi com esse livro. Mas, muito mais do que isso, é um aprendizado para mim de que obedecer é a melhor das nossas escolhas. Então, esse é o primeiro chamado que eu faço a todas vocês, porque a pregação que eu escutei, que certamente eu não sei reproduzir, mas que chamava a nós cristãs a servir, ela não é só para mim, ela é para todas nós. Então, todas nós precisamos servir a Deus em obediência. Então, abram seus ouvidos, façam também orações como eu fiz. E, mesmo que com um botão de pânico acionado, Deus nos usa, Deus nos leva a obedecer, e é Ele quem fala. Então, eu tenho muito mais segurança de estar aqui hoje, porque eu sei quem foi que me trouxe e quem é que está me guiando nesse momento. Então, entendam isso como palavra de Deus. Eu posso falar algumas palavrinhas erradas ou algumas coisas que, mais uma vez, eu estou fugindo do meu papel, mas a ideia, certamente, foi Deus trazendo para vocês motivos importantes da gente refletir e pensar, e estar atenta. Como eu posso servir ao outro? Né? Então, vamos lá. Esse livro, a autora, ela propõe uma série de passos, ou, como ela chama, estações. E esse grupo de estações, ela chamou de Academia Refresh. Então, é uma academia também mental, falando, como a doutora Lenise trouxe brilhantemente a palestra inicial, eu estava, inclusive, comentando com ela como as meninas foram felizes pela sequência e tudo mais, porque, na verdade, é alguma continuidade a tudo o que ela disse, só que agora de uma forma focada a nossa questão de saúde mental, mas também que envolve tudo o que ela já disse. Né? Cuidados com a alimentação, cuidados com o exercício físico e com outras questões. Então, vamos lá. A ideia o objetivo desse livro é sugerir uma sequência prática para viver uma vida no ritmo da graça, e não no ritmo imposto pelo mundo, pelo nosso desejo, pelo nosso pecado. Assim, segundo os autores, a Academia Refresh, entre aspas, apresenta princípios, práticas e padrões bíblicos que renovarão seu corpo e sua alma, para que, em vez de entrar para as estatísticas, você comece a levar uma vida no ritmo da graça.
Entendendo um pouco o fator motivador para abordar esse tema, eu vou contar de uma forma bem resumidinha o que a autora fala no livro. É bem resumidinha mesmo, viu? Então, leiam o livro. É um spoiler, mas é bem pequeno. Vamos lá. Shona Murray, a autora, ela é escocesa, médica, esposa de pastor e mãe de 5 filhos. Eu poderia parar aqui e vocês já iam entender por que ela estava estressada, né? O seu esposo, ele estava começando o ministério pastoral na cidade em que eles viviam, lá na Escócia. Quando a igreja no qual congregavam vivenciou problemas sérios, que eu também sei que algumas de nós, inclusive eu, já vivenciamos, tá? Causaram divisões a ponto deles não poderem permanecer lá na congregação. E, nesse contexto, eles mudaram para os Estados Unidos, longe da família, dos amigos, da rede de apoio que eles tinham, e passaram a congregar numa igreja que eles não conheciam ninguém. E já dá para perceber como a situação deles se agravou. Lembra dos 5 filhos e tal. Ela resolveu, né, não ter que fazer todo o trâmite burocrático para atender como médica nos Estados Unidos, que tem que fazer a validação de diploma, essas coisas, e ela estava, então, só cuidando dos filhos. E, mesmo sendo médica e já tendo aconselhado e atendido várias pessoas com um princípio de esgotamento mental, ela adiou muito a decisão de começar a se tratar, a precisar de remédios, enfim, a ponto de que ela viveu... ela começou a perceber que ela estava muito cansada, sem ânimo e tudo mais, até o ponto em que ela começou a questionar a sua fé, começou a questionar se até ela era convertida e tudo mais, e chegar num estágio em que ela não conseguia nem se levantar da cama. E aí, sim, ela começou a se tratar. Né, o tratamento foi muito mais longo e complexo do que se ela tivesse procurado lá no início dos sintomas, mas, então, depois de que ela se recuperou, que ela ficou bem e tudo mais, ela e o marido, juntos, começaram a refletir sobre isso e resolveram escrever os livros. Eles dois escreveram esse, e o marido escreveu um apenas para os homens. Né? Então, eles dividiram bem. O nome do livro para homens é Reset, Vivendo no Ritmo da Graça em uma Cultura Estressada. Essa voltada para homens, mas eles entenderam que as particularidades femininas cabia que eles escrevessem um livro só para mulheres, por isso, esse. Então, elas dividem em 10 estações a Academia Refresh. Eu vou falar bem rapidinho sobre 2 apenas, para vocês ficarem com gostinho de estudar um pouco mais. A primeira estação que elas propõem, né, é a verificação da realidade. A proposta é refletirmos sobre as nossas necessidades e nos despirmos de nossas desculpas e pretextos, nos obrigando a encarar a realidade. Nessa análise, a autora apresenta uma série de sinais de alertas físicos, mentais e emocionais, nos relacionamentos, e também nos sinais vocacionais, morais e espirituais, que nos sinalizam que algo não está indo bem conosco mesmas. Exemplo de sinais de alerta físico: estar sempre cansada, exausta ou letárgica, perder peso por falta de apetite ou por pular refeições, ou ganhar peso por comer em excesso, por nos alimentar em horários irregulares. E, se percebermos esses sinais, devemos passar para a próxima estação. Importante ressaltar que essa autora ela apresenta cada estação com muitos detalhes e propostas bem práticas para reflexão e para exercitar o autoconhecimento. O meu objetivo aqui é que vocês leiam e estudem o livro em grupo, né? Então, eu vou apresentar de uma forma realmente muito pequenininha, até porque o cartazinho de 30 minutos já levantou. Então, eu sugiro que vocês leiam em grupo justamente por conta do testemunho que eu dei a vocês sobre como foi o impacto desse livro quando eu li só e quando eu li em grupo. Eu pude aprender muito mais, por quê? Porque pessoas que estavam no meu grupo estavam vivenciando momentos diferentes da vida.
né? Independente delas serem recém-casadas, não terem filhos, outras com filhos pequenos e outras sendo avós, cada uma estava vivendo momentos de estresse e deram seus testemunhos e falaram ali, e eu pude aprender com eles também, apesar de eu não ter me tocado disso quando eu estava lendo. Então, eu recomendo fortemente. Então, eu fui ler também, li mais de uma vez esse livro, para poder estudar um pouquinho, porque, por acaso, foi o primeiro livro que eu estava participando também como líder desse grupo, né? Lá nós temos a liderança normalmente compartilhada entre 2 pessoas, e foi a primeira vez que eu estava sendo co-líder, né, com a líder do grupo. Então, isso ele me tocou um pouco mais, me chamou mais atenção, mas mais ainda foram as discussões, realmente. Bom, e depois que a gente faz o diagnóstico da nossa realidade, do que a gente está vivendo e se deparando com alguns sinais que, opa, eu preciso abrir a minha atenção para isso, ela propõe a segunda estação, que é chamada replay. Eu vou contar para vocês aqui também outra coisa. Eu achei péssimo os nomes dessas estações, gente. Vou falar para você, porque realmente assim, alguns não me chamam muito a atenção. Replay. Mas o que ela quer dizer com esse negócio? A ideia é olharmos o que nos levou a chegar na situação que eu estou percebendo agora. Por que eu estou com esse sinal de alerta agora? Por exemplo, eu perdi muito peso, porque eu estou sem fome. Eu sempre fui uma faminta, por que eu estou perdendo peso? E eu olhar para trás para ver por que eu cheguei nesse ponto. Ou seja, é um exercício de autoconhecimento, mas que, enfim, você pode fazer e entender o que foi que me levou a estar ali, para entender o que deu errado. O que está errado nessa história? Né? O que foi que causou esse estresse? O que foi que causou essa ansiedade que está aqui me agoniando? Né? Ou essa depressão? Então, a ideia é que a gente refletir sobre o que aconteceu e, mais ainda, que crenças e que valores estão envolvidos com aquela situação. Tá? Eu estou dizendo para vocês que eu vou falar só um pouquinho. Isso é um parágrafo com 4, 5 linhas. Ela tem páginas falando sobre isso. E ela fala muito de um lugar de propriedade, porque ela está falando da história dela. Foi o que ela viveu. E que ela vê que se repete na maioria das pessoas. Não só pela experiência que ela tinha anterior, como a posterior também, que ela percebe que a maioria de nós vivencia. Então, vale a pena entender um pouco mais o que ela diz, e tudo isso ela fala, baseado também em questões do que a Bíblia diz, os questionamentos que ela teve, né, sobre, inclusive, questões que estão na Bíblia, e que conclusões ela chegou. É fantástico, gente. E a terceira estação, que é a última, que eu vou dar um spoiler, ela fala sobre o descanso. O que foi que a doutora Lenise disse que era importante? Quantas horas de sono mesmo? 7 horas, pois é. O que ela fala do descanso? Ela chama a atenção que o descanso é um componente vital para a nossa recuperação e para o nosso bem-estar. E, como acontece com toda boa dádiva de Deus, nós temos a tendência pecaminosa de rejeitar o sono ou fazer mau uso dele. A autora ela discorre sobre benefícios do descanso, do sono para todos nós, né? E alerta sobre possíveis causas de, muitas vezes, o rejeitarmos. Muitas vezes nós já usamos essa máxima. E eu, inclusive, conheço pessoas bem próximas que diziam isso. Dormir é uma perda de tempo. Quantas de nós já falamos isso? Então, isso é algo importante. Ela também fala do outro lado, das pessoas que acham que, então, agora dormir é a vida. Ela também chama a atenção disso. Tá? Então, é importante também a leitura. As demais estações são chamadas, como eu disse para vocês, vê que vocês vão achar os nomezinhos bonitinhos. Eu falei da primeira, que é verificação da realidade, a segunda, replay, a terceira, descanso, essa é boazinha. A quarta, recriação. A quinta, relaxamento. Sexta, reflexão. Sétima, redução. A oitava, reabastecimento. A nona, relacionamentos. E a 10ª, ressurreição.
Em cada uma delas, ela vai tratar de pontos que considera importantes para sair de um ritmo frenético que o mundo nos impõe hoje em dia, a vida nos impõe, para adotar um ritmo mais coerente com as nossas limitações e com aquilo que Deus requer de nós. Contudo, vou deixar que vocês descubram esses ensinamentos lendo. Eu vou destacar apenas um ponto muito importante tratado na 8ª estação. A 8ª estação é o reabastecimento. Ela diz: na maioria dos casos, os problemas emocionais que as pessoas enfrentam são temporários e podem ser resolvidos com compaixão, apoio familiar, cuidado pastoral e aconselhamento, mudança no estilo de vida e se arrependendo de hábitos pecaminosos. Contudo, se negarmos a existência de transtornos mentais e emocionais, talvez estejamos negando o que a Bíblia ensina sobre a abrangência dos danos que a queda causou em toda a humanidade. Profissionais de saúde qualificados e medicamentos podem e são instrumentos de Deus para nossas vidas. Deus usa a ciência para beneficiar a sociedade, que é a graça comum em ação, e então precisamos buscar ajuda quando não estivermos bem. Primeiramente, ajuda vem da própria família, da igreja, do aconselhamento pastoral e, se ainda não for suficiente, buscar um psicólogo e, se necessário, um psiquiatra. Os medicamentos psiquiátricos estão cada dia melhores para tratar os transtornos, com menos efeitos colaterais do que em anos passados, e a tendência, por conta da ciência, é ir melhorando sempre, por meio dos estudos científicos sobre esse assunto. Agora, recapitulando, no geral que nós demos aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão estudar esse livro, é dizer que, primeiro, se nós estamos enfrentando qualquer situação que nos dê um alerta de que nós não estamos bem de forma mental, a primeira coisa, devemos buscar ajuda na nossa família, de sangue e de fé, por meio de irmãs próximas, em quem confiamos, do aconselhamento bíblico de pastores e ou presbíteros, e cá para nós, quem é membro desta igreja tem uma vantagem maravilhosa, que o seu pastor, além de pastor, é psicólogo. Então, vocês vão ter uma ajuda de qualidade para que ele possa ver se o seu caso é apenas de aconselhamento, de oração e mudança de hábitos, ou se é necessário a busca por um profissional. Então, usem disso, não querendo encher a agenda do pastor, tá, gente? Mas usem, esse é um benefício que Deus dá a nós. E ele é um homem de Deus que está aqui para nos orientar também. Então, busquem o apoio pastoral. Eles vão poder sinalizar a ajuda pastoral, a ajuda da família, porque algumas pessoas da família vão dizer: eu estou achando que você não está bem. E o que a gente faz muitas vezes quando faz isso? A gente ignora, diz que é chatice, que é não sei o quê. Então, vamos abrir um pouco os ouvidos, vamos refletir sobre isso quando a gente escutar isso da nossa própria família. E a gente também precisa pensar que, às vezes, não somos nós que estamos vivendo isso, mas é a nossa irmã do lado. E como é que nós podemos ser a pessoa de apoio para o meu próximo? Como é que eu posso servir a essa pessoa? Né? A leitura do livro vai nos capacitar também. Se a gente estuda, se a gente pensa, se a gente busca o aconselhamento espiritual, se a gente está lendo a nossa Bíblia com frequência, Deus está nos capacitando também para sermos apoio das pessoas que precisam, inclusive relativo à saúde mental, mesmo eu não sendo psicólogo, médico, nada disso. Mas eu sou uma mulher cristã e estou aqui para servir o meu próximo. Então, vou já fazer novamente. Primeiro eu vou dizer, rede de apoio em casos de saúde mental são, às vezes, fundamentais para o fim que a questão do transtorno vai ter. Se eu tenho uma rede de apoio forte, o prognóstico do meu tratamento é melhor do que se eu não tenho rede nenhuma.
Por quê? Porque é muito comum as pessoas desistirem do tratamento no meio do caminho. Se eu tenho uma rede de apoio, essa rede vai me apoiar a permanecer naquele tratamento. Então, nós precisamos criar redes de apoios fortes na nossa família, da fé também, como comunidade cristã. Então, eu vou fazer propaganda da minha igreja mais uma vez. Além do grupo de aprofundamento da palavra, tem um grupo que eu confesso a vocês que eu me espantei um pouquinho quando eu cheguei lá. É um grupo de mulheres no WhatsApp. Então, era um grupo de mulheres da igreja no WhatsApp, né? Só que lá são 100 e tantas mulheres. E eu me espantei porque eu fiquei preocupada no início, né, daquele bom dia, não sei o quê, porque eu não gosto muito. Não existe isso no grupo. Só que ele é uma rede de apoio, gente, fantástica. É assim. Gente, estourou um cano aqui na minha casa. Alguém tem a indicação de um encanador? Gente, daqui a pouco aquele monte de... Olha, isso aqui eu usei. Não, isso aqui foi no grupo não sei de onde. Tarará. Indica um encanador, médico, eletricista, arquiteto, curso de não sei o que lá. Fazem propaganda, às vezes, de emprego. Olha, gente, abriu uma vaga de não sei o que lá, não sei aonde. Quem trabalha com isso, vai lá, bota no grupo de mulheres. Se vocês tiverem alguém, fala isso. Gente, é fantástico. Então, o que eu já tive de indicação de psicólogo cristão, de médico que eu estava precisando, endocrinologista que atende plano de saúde, gente. Aí o povo vai e bota. Eu já saio salvando aquilo tudo. Porque eu não estou precisando hoje, mas posso precisar daqui a um dia, né? Então, você vai salvando ali. Psiquiatra, enfim. Essa é uma rede de apoio fantástica, porque, às vezes, você está em casa e não tem a menor ideia do que foi, estourou um cano, realmente. E agora, o que eu faço? Tenham as irmãs para servir de apoio. Isso é servir, gente. Isso é servir umas às outras. A gente acha que servir é uma coisa que vai me demandar um tempo horroroso, né, que eu vou precisar me capacitar, que eu preciso ser uma especialista. Não, é só você se dispor. É se dispor a compartilhar. Olha, gente, eu fui nesse médico, gostei muito. Puf, bota lá no grupo. Às vezes tem alguém precisando justamente daquela especialidade. Ou enfim, de um encanador, de um eletricista, de alguém que faz festa infantil. Gente, você tem algum local que aluga, que não sei o quê, enfim. De tudo. Até costureiras. Gente, tem várias lá que eu estou salvando, só os nomes, gente. É ótimo. Essa é uma boa ideia para a comunidade cristã aqui. Não tem? Criem um grupo de WhatsApp em que vocês não vão ficar compartilhando mensagem de bom dia, mas vão compartilhar esse tipo de necessidade. Pessoal, eu estou precisando de uma empregada. A minha foi embora, me deixou na mão. Alguém tem indicação? Gente, algumas oferecem. Pessoal, a cuidadora da minha mãe, que faleceu, ela está disponível, ela é maravilhosa, a gente teve tantos anos de experiência, quem precisar, e a pessoa joga no grupo. Quem está com pais idosos pode até não estar precisando hoje, mas salva aquele contato, e um dia aquilo ali pode ser muito útil. Então, é importante vocês terem, e nisso vai compartilhando. Meu filho hoje faz terapia com a psicóloga cristã, que foi desse grupo que eu consegui. Meu filho estava numa crise, um belo dia, e eu falei, meu filho, eu não sei o que fazer, então eu vou pedir indicação. Apesar de eu ser psicóloga, eu não conheço muitas psicólogas cristãs. Eu não atendo em clínica. Então, o que eu fui? Foi para o grupo. Pessoal, vocês têm indicação de psicóloga cristã? Daqui a pouco vi aquele monte. E eu disse, olha, tem essa, tem essa, tem essa. Ligue e marque. E ele foi ligando e escolheu, dentre elas, uma que também ele está há anos fazendo com ela. Então, gente, isso, para mim, foi o que me salvou naquele momento de tormento que eu estava vivenciando. E isso fez toda a diferença. Então, é assim que a gente pode servir a Deus. E ela ensina isso para a gente. E, por último, que eu sei que meu tempo está esgotando, eu vou falar um pouquinho do outro livro. Lembram que eram 2? Esse a gente ainda não estudou no grupo, mas ele está dentre as listas que os pastores lá indicam. É um livro, não sei se vocês conhecem o pastor Allen Porto. Ele é um pastor presbiteriano da Igreja de Barretos. Eu também indico fortemente que vocês estudem esse livro, apesar de eu ainda não ter estudado. Mas eu gostei só de ler sozinha, imagino que, se eu estudar, eu vou gostar mais ainda. Chama Produtividade Redimida. Esse não é um livro para mulheres, é um livro para qualquer pessoa, mas ele tem
reflexões muito importantes para os cristãos sobre o que pode estar por trás de tantas exigências, nossas e dos outros, quanto ao nosso desempenho, seja no trabalho doméstico, na maternidade, no trabalho fora de casa, na academia, na alimentação ou nas amizades. Parte da nossa correria e das nossas ansiedades diárias dizem respeito a essas exigências, nossas e dos outros, quanto à nossa performance e o perigo que corremos ao adentrar nesse universo de metas, projetos, planos, sonhos, etc., sem centralizar o nosso coração naquilo que é mais importante e fundamental para Deus, e não para nós. O pastor, Allen Porto, ele define a verdadeira produtividade como responder aos chamados de Deus para a sua vida com excelência. Ou seja, como servir a Deus com excelência, todas nós queremos, né? Mas como é que a gente faz isso sem entrar naquele tal ritmo frenético, que daqui a pouco a gente está aqui envolvido em 240 coisas na igreja, com filho pequeno em casa, com trabalho não sei o quê, com chefe chato, etc., etc. Como é que a gente faz isso? E ele explica. E ele traz muitas reflexões que eu tenho até medo do dia que eu for estudar no grupo, né? Porque se foram algumas que eu fiquei horas mastigando aquilo, não foi fácil não, viu, gente? Esse aqui ele é um pouquinho mais difícil que o outro. Ele explica o seguinte, que tudo o que fazemos no mundo se dá em resposta a Deus, pois somos seres pactuais. A diferença é que uns caminham em submissão, outros em rebelião. E mesmo entre os que caminham em submissão a Deus, somos nós, espero em Deus, isso, existem aqueles que respondem aos chamados do Senhor com excelência e outros que não o fazem. Produtividade não é sobre você atingir sonhos ou ficar milionário. Produtividade é sobre adorar a Deus com a nossa vida, agindo a partir de um coração que está alinhado ao Deus verdadeiro. E isso ele vai tratar no livro, né, e algumas frases ficaram martelando na minha mente, né, que ele traz. Dias, e toda vez que eu leio, que inclusive eu vou fazer agora, ela continua me martelando. Ele diz assim, por trás de cada luta com as tarefas não cumpridas, com o desejo de desistir, com a confusão mental e emocional e com o esgotamento, existem pedras e blocos inteiros de orgulho, descontentamento, apego aos apetites, temor de homens e desejos desordenados. Gente, é de lascar essa frase, não é? Essa frase é dura, mas ele explica com tanto... Esse não é um livro difícil de ler, gente. Ele é um livro fácil. Apesar isso aqui me martela, está me martelando de novo agora. Mas ele chama a atenção de coisas que eu nunca tinha parado para pensar. E a questão da produtividade, do orgulho, e ele explica bem direitinho como é que isso está atrelado uma coisa com a outra. É uma forma de Deus nos mostrar aquilo que a gente está errando e fazer a gente acertar. Então, toda coisa difícil que você se deparar, você pensa, meu Deus, o que Deus quer me ensinar com isso? E esse livro foi isso. Deus, eu nunca tinha pensado que essa minha ânsia, às vezes, de fazer as coisas do jeito mais certo, ou de um jeito que seja o mais perfeito que eu posso, porque eu entendia que eu reconhecia a minha limitação, mesmo assim, tenho orgulho. Tenho orgulho. E eu preciso tratar isso no meu coração, todos os dias. E todas as vezes que eu errar também, é de admitir esse erro e de reconhecer que realmente eu sou limitada. E eu não tinha pensado sobre isso. Então, vale muito a pena ler e estudar esse livro, e vale muito a pena refletir sobre tudo o que ele vai trazendo sobre a questão da produtividade. Então, é um livro muito leve.
apesar de essas frases difíceis. É um livro leve, fácil de ler, recomendo para todas as mulheres aqui, principalmente as mulheres que têm vários segmentos, como muitas, estão com filhos pequenos, trabalham fora, trabalham em casa, tem outras coisas, trabalham ou precisam cuidar de pais idosos, enfim, isso é muito importante dar uma lidinha. Pelo menos eu fui muitíssimo impactada com as reflexões que ele trouxe. E os nossos desafios desse lado aqui da eternidade, eles são muitos, muitos. E o meu propósito hoje foi trazer esses instrumentos, são biblicamente embasados, para nós termos um enfrentamento prático e evitarmos o adoecimento mental, que é uma luta que a gente pode enfrentar, seja na nossa família, seja conosco mesmas, e também com as nossas irmãs da igreja. E estimular também todas nós a nos capacitar para sermos rede de apoio umas das outras e atuarmos também como comunidade de fé quando o assunto é saúde mental. Não apenas com o bombeiro hidráulico, com a costureira, mas também quando é uma questão de adoecimento mental. Nosso papel não é de julgadoras de ninguém, mas de apoiadora de todos os que precisarem. Além disso, o meu propósito era lembrá-las que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade e a nossa limitação, como pecadoras redimidas, mas vivendo num mundo caído. E, portanto, nós não vivemos de forma independente do nosso próximo e nem de Deus. Precisamos estender as mãos umas às outras, e, para tanto, precisamos estar dispostas e presentes para servir com alegria quando alguém precisa de nós. E, da mesma forma, e talvez mais difícil que isso, precisamos quebrar nosso orgulho dia a dia, para pedirmos ajuda quando estivermos fracas, fragilizadas e necessitadas, buscando o auxílio da liderança da igreja, como eu já disse, os pastores, os presbíteros, das nossas irmãs em Cristo também. A gente, para isso, precisa quebrar o nosso orgulho e dizer, eu preciso, eu sou frágil, eu estou fraquejando, eu preciso de ajuda. Então, tanto para ajudar como para pedir ajuda, assim como para aderir a um tratamento adequado, quando a gente precisar, todas essas questões são formas de nós servirmos a Deus com excelência. Vamos orar, minhas irmãs? Pai amado, graças te dou, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, por essa conferência que o Senhor planejou para as nossas vidas hoje. Te louvo, te glorifico e te adoro, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Criador, o Senhor nos conhece nas nossas imperfeições, nas nossas fragilidades. E assim mesmo, Pai, o Senhor nos escolheu e nos tem capacitado a servir umas às outras, em Teu nome e para a Tua honra e Tua glória. Eu te louvo, Senhor, por esse momento aqui. O Senhor sabe da minha pequenez e das minhas fragilidades. Mas ainda assim o Senhor olhou para mim e me trouxe até aqui hoje. Te louvo, te bendigo, Senhor. Te agradeço pela vida de cada uma das irmãs que está aqui presente, Pai. Das mais novas às mais experientes. Que nós possamos ser rede de apoio umas às outras, Senhor, e glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Capacita-nos a cada dia isso, Senhor. Eis-nos aqui. Usa-nos, Pai, a nós, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Te agradeço por esse momento, te louvo e te bendigo. Tu és tudo, Senhor, em nós. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém.